Vamos então aqui ver a resolução desse exercício no software Arena. Em um setor de uma fábrica, o produto que está sendo fabricado chega para receber componentes adicionais por meio de um processo de instalação. O processo de instalação possui 3 máquinas e a fábrica deseja que essas máquinas executam a mesma quantidade de entidades, peças. Ou seja, você tem 3 máquinas aqui executando esse processo de instalação e você deseja que essas 3 máquinas executam aqui, processam a mesma quantidade de peças nessa etapa do processo, nessa etapa de instalação. Então você tem que criar uma condição aqui no seu bloco de decisão que faça com que essas máquinas executem a mesma quantidade de entidades. Após instalados os componentes, o produto é inspecionado por um profissional qualificado. Os produtos que passam na inspeção vão para o setor de expedição e os que são rejeitados, 20%, voltam para o processo de instalação. Aqui estão os dados do cenário, então chega a cada 40 minutos, seguindo uma distribuição exponencial negativa, com média de 40 minutos, chega um novo produto ao setor. Os instaladores gastam aqui 25 a 30 minutos para instalar os componentes, uma distribuição uniforme. O inspetor gasta 5 a 10 minutos, também seguindo uma distribuição uniforme, para inspecionar o trabalho realizado, desconsiderar tempos de deslocamento entre as estações de trabalho e fazer aqui a simulação de 1000 minutos. Então a gente precisa executar esse modelo. Então, na verdade, esse modelo aqui você vai precisar do bloco de decisão criar expressões aqui baseadas em condições para que essas máquinas trabalhem aqui com a mesma quantidade de entidades, fique praticamente aqui com o mesmo número de entidades sendo trabalhadas. Bloco decisão, vocês conhecem já o bloco de decisão. Você tem várias opções. Dentre as opções você tem lá a opção Anyway by Conditions. Então assim, você tem várias opções aqui de condições. A gente vai trabalhar com ele nesse exemplo. Primeiramente, então, vamos montar aqui a lógica desse modelo. Então você tem aqui um processo de chegada, e aqui a gente pode trabalhar também com uma estação, que é a estação aqui do primeiro processo. Então você chega aqui, chega para receber componentes adicionais por meio de um processo de instalação. E quando ele chega nesse processo de instalação, nós vamos ter que criar aqui essa decisão. Então você tem 3 máquinas distintas, você vai precisar de 3 processos aqui, criação de 3 processos distintos. Aqui a gente vai utilizar o processo, então nós vamos criar aqui 3 processos distintos. Na verdade, eles executam a mesma coisa, o processo de instalação, eles executam a mesma atividade, que é fazer a instalação dessa peça. Só que a gente quer que essas 3 máquinas que fazem esse processo de instalação aqui, que elas trabalhem de maneira igual, trabalham com a mesma quantidade de peças, para que a produção fique equilibrada entre essas 3 máquinas. Então, nesse caso, a gente precisa aqui criar um bloco assign, para depois ele fazer a contagem para a gente dessa variável, verificar exatamente qual a quantidade de peças. Vamos excluir aqui essas linhas. E depois a gente tem aqui a inspeção dessas peças. Então nós vamos criar uma estação aqui de inspeção. E aí nós temos um processo de inspeção. Temos mais um processo aqui, mais uma decisão. Então aqui eles ficam diminuindo um pouco. Depois dessa decisão aqui do inspetor, a gente vai ter aqui a expedição. Então não tem tempo de deslocamento, então depois aqui você pode colocar o dispose, que vai sair do processo. E aqui, para não ficar essa interligação aqui, essas conexões, a gente já vai colocar aqui um leave das peças com defeitos, porque elas vão retornar aqui para a estação 1 de instalação. Então essa é a lógica de programação aqui executada. Lógico que falta a gente fazer algumas conexões, então vamos fazer agora as conexões aqui que estão faltando. Para a gente finalizar
ok essas conexões. Ok. E agora a gente vai começar a preencher, vamos começar agora a modificar esses módulos. Primeiramente aqui, o processo de chegada, vamos colocar aqui como nome chegada. Então chega aqui em torno de 40 minutos. Chega um novo produto aqui ao setor com a média exponencial aqui de 40 minutos. Então a gente deixa dessa forma, configurado aqui o bloco Create, o módulo Create. Aqui a gente tem a estação de trabalho de instalação. Podemos deixar dessa forma, estação, instalação. Nós temos aqui agora esse bloco que a gente vai deixar por último, esse bloco de decisão que vai precisar criar aqui as condições, NI by Condition, porque nós precisamos criar condições para que essas máquinas trabalhem com a mesma quantidade de entidades. Vamos deixar esse bloco aqui por enquanto por último. Aqui nós vamos criar, deixar processo 1, processo 2, processo 3, como se fosse a máquina 1, máquina 2, máquina 3. Vamos colocar aqui como se fosse, editar não, adicionar um instalador. Vamos colocar aqui um instalador 1. E esses instaladores, eles gastam uma distribuição uniforme 25 a 30 minutos. Então você tem aqui minutos, muda aqui para uniforme, 25, 30. Então a gente tem aqui essas modificações. Dá pra gente fazer as alterações aqui também na planilha, mas vamos aqui mesmo, size delay release, vamos adicionar aqui o instalador 2, ok, uniforme, minutos, 25, 30, e aqui a gente pode também colocar outro instalador 3, que é esse do processo 3, da máquina 3, uniforme, minutos, 25, 30 minutos, ok. Então criamos aqui esses instaladores aqui para que depois a gente possa fazer essas condições e verificar que a quantidade produzida aqui de cada instalador em cada máquina vai ser exatamente a mesma. Vamos agora criar esses atributos, podemos deixar esses nomes aqui no bloco Assign, então Assign 1, 2 e 3. Aqui a gente precisa adicionar uma variável, então essa variável a gente vai colocar como peça 1, vamos colocar peça 1, vou fazer a contagem aqui, peça 1 mais 1, ok. Vamos colocar aqui no Assign 2, adicionar uma variável, peça 2, e aqui a gente coloca peça 2 mais 1, ok. Aqui a gente coloca, faz a adição da peça 3, peça 3 mais 1. E aí, colocamos tudo aqui nesse bloco do Assign. Vamos mudar o nome aqui da inspeção, estação de inspeção, ok. Processo aqui de inspeção. Inspeção aqui dessas peças. Então, vamos colocar aqui um inspetor de qualidade. E o inspetor ele gasta aqui uma distribuição uniforme de 5 a 10 minutos para inspecionar essa peça para ver se está tudo ok. Vou trocar aqui com uniforme, 5 a 10 minutos, ok. Aqui nessa decisão a gente vai utilizar a opção aqui de probabilidade. Então, dois caminhos distintos. Então, 80% vai para a expedição. Então, a gente coloca aqui no percentual do true, da opção true, 80%. A gente pode colocar aqui qualidade. A qualidade está ok ou não. Se estiver ok, 80% dessas peças, em média, estão com a qualidade ok. Eles vão diretamente para a saída do processo para a expedição. E finaliza aqui essa etapa. Se essa peça tiver com algum tipo de defeito, essa peça ela vai desse leave inspeção para a instalação. Então a gente pode deixar aqui a conexão, a gente pode deixar a rota, não tem tempo de rota, e ele vai lá para a estação número 1, que é essa instalação de instalação. Você pode alterar o nome aqui também, se você quiser, se preferir. Então Station 1, alterar o nome depois, colocar aqui para ficar um pouco mais claro, mais nítido.
mas aqui a gente sabe que a estação 1 é a estação de instalação desses produtos. Então o que ficou faltando aqui, além de configurar aqui para rodar o modelo, ficou faltando a gente criar as condições. Então essas condições, essas expressões, como que a gente vai fazer isso? Então nesse decide aqui a gente vai utilizar a opção anyway by condition, porque agora a gente vai criar essas condições. Para que essas três máquinas trabalhem de maneira igualitária, que elas trabalham com a mesma quantidade de peças, a gente vai utilizar aqui algumas expressões que vão garantir isso que a gente quer, que é fazer com que essas três máquinas, que esses três instaladores trabalhem com a mesma quantidade de peças. Então vamos adicionar aqui essa condição e a gente vai colocar aqui a expressão. O que a gente vai escrever aqui? Nós definimos aqui no assign essas variáveis como peça 1, peça 2 e peça 3. Então a gente vai utilizar aqui peça 1.le, ou seja, menor ou igual, less or equal aqui do inglês, menor ou igual que peça 2. Ponto. E também uma outra condição a gente já utiliza nessa mesma expressão, que é a peça 1, ponto, menor ou igual, peça 3. O que a gente está criando aqui? Qual que é a condição que a gente está criando? Quando os processos aqui, o processo 1 for menor ou igual que a quantidade produzida pelos processos 2 e pelos processos 3, ou seja, que a peça 1 for a menor quantidade aqui em relação, menor ou igual a peça produzida aqui na etapa 2, que é a peça 2, e a peça produzida na etapa 3, que é a peça 3, esse caminho aqui ele vai ser desviado para o processo 1, para fazer a produção da peça 1. Então essa é a nossa primeira condição. Então quando for menor ou igual que a peça 2 e a peça 3, esse processo vai aqui para o primeiro instalador, e esse primeiro instalador vai trabalhar nesse momento, toda vez que for menor ou igual. A gente precisa criar mais uma condição aqui, nesse caso, adicionar mais uma condição, mais uma expressão, que agora a gente vai utilizar a mesma coisa, só que em relação ao processo 2 e ao processo 3. A peça 2 e a peça 3. A gente vai utilizar a peça 2.le menor ou igual que a peça 3. Que ele também vai considerar da seguinte maneira: quando for menor ou igual, quando o processo 2, a peça 2 aqui, a quantidade produzida, for menor ou igual que a quantidade produzida da peça 3, ele vai fazer o desvio para o processo 2. Então isso vai garantir para a gente uma quantidade de variável, a quantidade trabalhada aqui próxima, bem próximo sim, à quantidade produzida. Ou às vezes ela tem alguma diferença, fica por exemplo uma ou duas entidades a mais em uma ou outra, mas a ideia aqui é igualar realmente a quantidade produzida de cada processo. Então você coloca aqui um OK, e aí com esse OK você já tem o modelo praticamente pronto. Falta somente as ligações. Para fazer as ligações, aquela primeira condição que a gente criou vai ter uma conexão aqui, a segunda conexão logo abaixo, e a terceira, se ela não admitir nenhuma dessas duas primeiras restrições, nenhuma dessas duas primeiras condições, ela vai automaticamente para o processo 3. Então, você faz a ligação aqui dessa primeira, você faz a ligação aqui dessa segunda, e se não admitir nenhuma das duas, você coloca aqui para o processo 3. Para a gente verificar depois exatamente se vai produzir a mesma quantidade, vamos criar no modelo aqui variáveis. Então essas variáveis aqui a gente vai utilizar peça 1, vamos colocar nesse formato aqui, com 3 números aqui, 3 casas decimais, na verdade não são casas decimais, vamos colocar a opção aqui de deixar 3 números, não acho que vai dar tudo isso na simulação, mas vamos deixar essa opção. Colocamos aqui, para ter uma noção exata de quanto que está sendo produzido em cada processo. A gente vai adicionar aqui a etapa da peça 2, a variável da peça 2, e é só a gente colocar aqui em cima do bloco assign, para verificar isso. E depois a gente vai acionar aqui para fazer a contagem da peça 3. Então temos aqui o nosso modelo praticamente pronto, faltando só a opção das configurações aqui de replicação do modelo. A gente vai simular 1000 minutos e verificar como que vai ficar essa produção. Então aqui no lugar do infinity a gente insere 1000 minutos aqui
unidade de tempo base também, tudo em minutos. Então nós fizemos o nosso modelo. Então a gente quer que os 3 processos trabalhem aqui de maneira igual, trabalham com a mesma quantidade de peças. Então a gente criou essas variáveis aqui no bloco assign justamente para verificar se vai produzir a mesma quantidade ou não. Logo depois desse processo de instalação você tem uma inspeção de qualidade, em que 80% vai para a saída, vai para a expedição e 20% retorna aqui para a etapa de instalação. Então vamos verificar aqui se o modelo realmente ele vai colocar aqui corretamente, né, se vai dar exatamente a mesma quantidade de peças. Então nesse momento a gente vai rodar o modelo, vou colocar aqui bem devagar para a gente verificar a lógica aqui dessas condições, para ver se ele está seguindo exatamente essa mesma lógica. Então vamos soltar aqui, então você vê que uma entidade vem para cá. Então a primeira entidade ela vai aqui para esse modelo, você pode perceber que elas estão indo todas aqui. Então aqui agora, a partir desse momento, produziu a primeira. Então vamos ver essa sequência. Ela vai para o processo 2. Ainda foi para o processo 2. Então você verifica que agora ela vai para o processo 3. Ou seja, porque nenhuma das condições aqui, nenhuma das condições foram admitidas. Então aqui a próxima entidade vai continuar indo para o processo 3. Vamos ver se a próxima entidade que surge aqui, ela vai para o processo 3. Continua indo aqui para o processo 3. Agora a próxima, se não alterar nada, ela vai para o processo 2. Foi para o processo 2. Foi liberada aqui, vai para o processo 2 de novo. Então você pode perceber o seguinte, quando as peças aqui do processo 2 e do processo 3 são maiores do que o processo 1, a entidade ela vai ser desviada, esse desvio vai para o processo 1. Então, ou seja, quando ele é menor ou igual que os 2 processos, essa peça é desviada para o processo 1. Quando o processo 2 é menor ou igual que a quantidade de peças produzidas aqui no processo 3, ele vai ser desviado para o processo 2. E quando nenhuma dessas condições são satisfeitas, ou seja, quando o processo 3 é menor do que o processo 2 e menor do que o processo 1, essa peça é desviada aqui para o processo. Então a próxima entidade vocês vão perceber que ela vai para o processo 3, olha lá, porque tem 6, 6 e 5. Ela é menor, ela foi desviada para cá. Então quando ela continua menor, ela vai ser desviada. Mais uma vez, então aqui está com 7, com 6. Agora você pode perceber que a próxima entidade ela vai ser desviada lá para o processo 1. Então a gente criou aqui essa condição. Então ela está sendo desviada para lá porque ela está menor ou igual que as outras duas, que os outros 2 processos. Quando for menor ou igual, vai sempre colocar aqui o processo 1. Então tudo igual agora, vamos ver para onde que ela vai. Foi para o processo 1. Então você cria essa lógica, você faz com que o Arena, que o simulador, ele entenda que você quer exatamente a mesma quantidade de peças que estão sendo produzidas em cada processo desse tipo. E se a gente acelerar o modelo aqui, para finalizar, para a gente verificar a quantidade que foi produzida, então você verifica aqui que nesse modelo, por conta de simulação, ficou aqui exatamente uma peça a menos aqui nesse processo 3, que tem que dar exatamente a quantidade correta ali de minutos para ficar tudo igual, mas a lógica aqui vocês compreenderam bem. Então a ideia realmente é que os 3 processos consigam aqui produzir a mesma quantidade de itens. Então nesse caso ao todo aqui foram esses itens aqui, tem alguns processos, tem alguns itens que ainda estão dentro aqui, estão dentro ainda dessa lógica de programação, porque alguns voltam aqui com defeito, voltam para a instalação. Então nesse caso passaram aqui por esse processo de instalação praticamente a mesma quantidade de peças.